Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Usa-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Usa-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me.
Aleluia, Deus. Glória a Deus. Rei dos reis, consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas suas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois com tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois com tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força
nós possamos nos derramar, nos aconchegar nos braços do Pai, nesses tempos em que nós fomos convidados a ficarmos mais tempo em casa, que a gente possa correr para os braços do Pai, se sentindo como uma criança muito amada que somos. Aleluia, Jesus. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, com os teus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência, acreditar em ti. Mas às vezes sou levado
com seus braços de amor. Aleluias. Boa noite, amados. Pegue sua Bíblia, abra a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 4. Enquanto você encontra, eu queria começar externando aqui o meu respeito a todos aqueles que perderam um familiar, um ente querido ou um amigo nesses dias de quarentena. Minha oração é que o Espírito Santo possa estar lhe consolando, lhe auxiliando nesse momento de sofrimento, bem como nós também estamos passando, por esses momentos. Essa semana eu perdi uma pessoa muito amada. E em todo o tempo, o Senhor é bom. Amém? João capítulo 4, a partir do versículo 4, que diz assim: Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Versículo 9. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Versículo 10. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Feche seus olhos. Paizinho querido, Paizinho amado, nesse momento, Senhor, nós em Tua presença queremos render-te louvores, queremos dizer que Tu és maravilhoso, que Tu és santo, que Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Pai amado, Pai de amor, eu oro, Senhor, nesse final de tarde, início de noite, que o Teu amado amigo Espírito Santo, que o nosso amado amigo Espírito Santo venha ministrar essa palavra na vida de cada família, de cada pessoa que está ouvindo. O Senhor falou fortemente que era uma noite de cura, um momento de cura, e eu quero te pedir em nome de Jesus que eu não seja, Senhor, empecilho, Pai, para a ministração do Teu Evangelho, da Tua palavra pura e simples. Senhor, em nome de Jesus, vem curar as famílias, Pai, que estão passando por momentos difíceis. Vem curar, Senhor, os casamentos. Vem curar, Senhor, as pessoas que estão enfermas. Vem curar, Senhor, as emoções. Vem curar em nome de Jesus. Onde houver um filho Teu, Pai, em nome de Jesus, abençoa esta família. Em nome de Jesus, assim nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Essa é uma referência muito conhecida e eu quero falar nesta noite sobre o amor de Jesus, sobre o amor curador de Jesus, sobre o amor de Jesus que abraça.
O desejo do meu coração é que essa palavra ela venha provocar entendimento de que nada pode nos separar do amor de Deus, que nada pode roubar Jesus de nós, que nada pode tirar o amor de Jesus, nada pode roubar o estar consumado, o sacrifício perfeito de Jesus da minha vida e da sua vida. Uma vez que entregamos a nossa vida a Jesus, que fomos selados pelo seu Espírito Santo, que somos templo e morada do Espírito Santo, nada, absolutamente nada, pode roubar o amor de Jesus das nossas vidas. E aí eu queria, antes de falar sobre esse diálogo de Jesus com uma mulher, eu gostaria de falar sobre João, né, o autor, aquela pessoa que escreveu. E eu acho interessante que João colocou um olhar diferenciado. Você observa, você vai lendo Mateus, Marcos, Lucas. Quando chega João, você percebe que João prestou atenção em detalhes da caminhada de Jesus, do discurso de Jesus, em como ele se relacionava com as pessoas. Você observa que o olhar de João para aquilo que seria importante, né, que as pessoas do século 21, que as pessoas durante toda a história da igreja pudessem compreender quem era Jesus, como ele olhava para o outro, como ele enxergava o pecador. João colocou um olhar diferenciado. João não estava preocupado com as tradições da época. João não estava preocupado com o que iriam pensar, porque Jesus conversava com pecadores, Jesus sentava com pecadores, comia com eles, dialogava. Não, João tinha um olhar diferenciado. É tanto que o evangelho de João é conhecido como o evangelho do olho da águia, é o núcleo dos evangelhos. Quantos de nós um dia perguntamos para os pastores, perguntamos a alguém, por onde eu começo a ler a Bíblia? As pessoas vão lá e dizem, olha, começa por João, porque teremos um olhar diferenciado, um olhar. João captou o discurso de Jesus, a essência de Jesus, o interesse de Jesus. João captou a fome de Jesus, que é fazer a vontade do Pai. E esse olho da águia, porque a águia é o único animal que consegue olhar fixamente para o sol sem se deslumbrar. João, ele torna mais penetrante os mistérios e as verdades eternas. Ele prestou atenção em cada passo, em cada detalhe de Jesus, a ponto de, quando todos fugiram na cruz, João estava lá, caladinho, ouvindo os 7 brados de Cristo na cruz, quieto, observando, não escandalizado, porque tinha entendido, para além de um discurso, tinha entendido o que movia o coração de Jesus, que é fazer a vontade do Pai. E aí, diferente dos outros evangelhos, né, João, ele não teve um olhar mais, ele não conduziu a sua escrita do evangelho, não foi focado nos milagres, e graças a Deus que Mateus fez isso, Lucas fez isso na cura das enfermidades. E aí ele também não focou em algumas coisas, mas ele estava interessado em mostrar para toda a humanidade que viria após ele, que viria após Jesus, para que toda a igreja, na história da igreja, na era da igreja, pudesse compreender que Jesus amava o homem, que Jesus amava o interior do homem, Jesus amava o pecador, e Jesus externou a salvação até para aqueles mais esquecidos e desprezados da sociedade da época. Eu não vim para os sãos não precisam de médicos. Eu vim para os doentes, eu vim para os que são desprezados mesmo, eu vim para aqueles que estão além da margem. Jesus, ele veio me tirar e tirar você do lamaçal do pecado. Ele veio nos livrar de nós mesmos. Ele veio, sabe, ele veio
com amor, um tal amor impossível de ser descrito em palavras por João. Ele veio nos livrar do lamaçal do pecado. E aí teve uma postagem essa semana muito interessante, que dizia assim: religião, eu não pequei, não, meu pai vai me matar. Achei linda essa postagem. E aí tinha uma outra que dizia assim: o amor de Jesus, né? Pequei, vou conversar com meu pai, amei. Mas Jesus, ele veio manifestar o amor desse pai, e ele veio nos livrar do poder, do senhorio, do pecado sobre as nossas vidas. Porque quem mata é o pecado. Assim diz a palavra do Senhor. E aí o filtro de João parece ser livre de preconceito e banhado de amor. Um livro extremamente atual. Um livro que pode ser lido por todas as épocas sem causar confusão, mas causando constrangimento de um maravilhoso amor de Jesus naquela cruz. De um constrangedor amor de Jesus naquela cruz. E aí a mulher samaritana, ela era uma mulher comum, com uma história simples, porém marcada de preconceito social, marcada de estigma, marcada pelos fracassos da sua própria história, marcada pelas dores, pelas desilusões de uma vida comum. E se você olhar, Jesus amou pessoas comuns. Talvez se eu tivesse sido enviada por Deus para fazer alguma coisa extraordinária, o meu olhar não seria um olhar de amor que Jesus teve, desprovido, sabe, de grandes coisas, buscando grandes coisas em homens e mulheres. Não, Jesus olhou para Nara, comum, que não sabia falar, e a escolheu para pregar. Jesus olhou para uma talita comum. Jesus olhou para um jovem comum e escolheu ele. Jesus olhou para você que está na sua casa, que está aí sentado assistindo pelo celular, pela televisão. Ele amou você de lá para cá. Sabe, não é pelo que nós possamos externar, fazer ou apresentar a Ele, mas Ele amou pessoas comuns, pessoas com marcas, pessoas com dores, e Ele trocou os nossos fardos que antes eram pesados por um fardo leve. E aí eu já começo a centralizar a mensagem que eu quero falar nesta noite. O tema dessa mensagem, para colocar no YouTube, vai ser o estigma, a igreja e o amor de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Nós temos tendência de olhar para as pessoas com base nos nossos conhecimentos antecipados acerca de tudo. Nós olhamos, alguém olhou para Nara, claro que isso não acontece rotineiramente, mas diz: nossa, que menina antipática. Nós apresentamos alguma coisa quando nós nos apresentamos. O nome disso é estereótipo. E aí o estereótipo e o estigma social são os agentes formadores para o preconceito. De verdades que nós carregamos em nós, presta atenção nisso, nós carregamos em nós com base em conhecimentos anteriores, com base em coisas que antes a gente viveu e foi construído na nossa vida. E aí eu queria que você entendesse só uma coisa sobre o estigma. O estigma, ele foi criado pelos gregos para fazer referência a sinais corporais. Imagine você que naquela época, né, em que a cultura grega regia todo o conhecimento, né, de um tempo antigo, eles eram marcados, pessoas eram marcadas, depois de serem reclusas, presas, elas eram marcadas por um mau status social. E aí elas recebiam essas marcas. Essas marcas eram feitas com cortes ou com fogo, mas que visavam ao portador dessas marcas, e quando eles estivessem passando em lugares públicos, alguém olhasse e dissesse assim: poxa, eu não posso me aproximar dessa pessoa, porque essa pessoa, ela
carrega uma marca, um estigma de mal companhia, de criminoso, de traidor, uma pessoa marcada que deveria ser evitada publicamente. E daí saiu essa palavra estigma. Só que eu e você fazemos muito isso com as pessoas. Quando eu olho para uma pessoa e por causa de uma característica única e visível dela, quer seja uma criança, quer seja um jovem, uma mulher, um homem, e aí eu olho para ela e eu concluo algo e crio uma barreira e um entendimento e eu marco aquela pessoa, eu estou fazendo a mesma coisa. Você vai estar estigmatizando ela. E muitas vezes nós fazemos isso nas nossas relações interpessoais e em nossas convivências enquanto igreja, enquanto família. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Porque Jesus não agiu assim. Porque quando eu classifico alguém, eu digo para essa pessoa assim: olha, você está de um lado e não é digno de estar deste lado que eu estou. Eu classifico ela dentro de um grupo identitário. Escuta, é comum. Todo ser humano, toda jovem, toda mulher, todo homem, é comum que ela procure em grupos identitários. Na igreja nós fazemos isso. Entra um jovem, nós colocamos ela onde? No grupo de jovens. Entra uma pessoa com o dom de louvar. Opa, vem cá para o ministério de louvor, deixa a gente te discipular aqui para você louvar. Entra alguém, é um homem, vai para o ministério de homens. Isso é comum, faz parte. Mas o que nós não podemos fazer é achar que temos, preste atenção nisso, que isso é extremamente espiritual. E eu creio que nessa noite o Senhor vai nos curar e vai virar uma chave na nossa vida. O que nós não podemos fazer é achar que no nosso olhar nós temos a capacidade de dizer quem está dentro e quem está fora por causa de um estereótipo, de um preconceito meu. Quando nós fazemos isso, Nara, seja mais prática. Quando a gente olha para uma pessoa que pensa diferente, digo: opa, fica aí porque você pensa diferente de mim. Quando nós olhamos para alguém e as características que ela apresenta, quer seja no temperamento, quer seja no modo de se expressar, no modo de se expressar fisicamente, de se vestir, e nós olhamos para ela e digo: opa, você está desse lado. E aí eu classifico o meu lado como superior. Isso é pesado, amados. Quando um estranho, alguém que se apresenta diante de nós coletamos dados em nós, nos nossos processos cognitivos, e aí a gente caracteriza os atributos daquela pessoa, e aí nós carimbamos ela. Nós não podemos fazer isso enquanto igreja do Senhor. E todas as vezes que eu falar igreja do Senhor, eu não estou falando igreja de Cristo no Acaracuzinho. Eu estou falando igreja de modo geral, corpo de Cristo. Nós não podemos fazer isso, porque quando nós estigmatizamos alguém pelo seu comportamento, pelo seu modo de ser, você não conhece a vida daquela pessoa. Aquela pessoa provavelmente já tem muitas marcas, já tem muitas dores, marcas carregadas de uma infância, de uma ausência paterna, de uma família talvez conturbada. Ela já tem as marcas que elas precisam apresentar a Jesus. Igreja é lugar de cura. Igreja é lugar de acolhimento, é lugar de partir do pão. Atos 2:47, 4 pilares do Evangelho para a igreja: oração, perseverar nas doutrinas dos apóstolos, comunhão e partir do pão. Escuta, quando nós entrarmos por aquelas portas, algumas pessoas vão entrar marcadas por muitas dores que elas passaram na quarentena, por percas, e por que não dizer percas financeiras, porque isso também é doloroso. A igreja
nesse tempo, tem que ser banhada pelo amor de Jesus. E quando eu falo igreja, eu não estou colocando a figura do pastor e da liderança, eu estou colocando eu e você enquanto corpo de Cristo. Precisamos ser banhados pelo amor de Jesus, desprovidos de todo preconceito, de conhecimento antecipado, de tudo aquilo que nos faz julgar o outro, porque esse não é o meu e o seu lugar, queridos. Nós vamos ter que aprender a amar, Thalita, porque pessoas entrarão por aquelas portas, talvez cansadas, pessoas que desistiram, pessoas que precisam entrar aqui e dizer: meu irmão, que bom ser igreja com você. E quando nós olhamos, quando nós fazemos isso, nós não estamos sendo diferente do mundo em nada. Quando eu olho para um jovem, porque ele caiu 1, 2 ou 3 vezes, e aí eu carimbo aquele jovem: ah, fulano de tal é assim. Quando eu olho para um filho que dá trabalho, talvez, que apresente, que é diferente do outro, e eu digo: meu filho é assim, mas essa é assim, eu estou estigmatizando. E acredite, seu filho vai acreditar no que você está dizendo. Quando eu olho para um marido e ao invés de profetizar, dizer que vai ser um grande homem de Deus, eu começo a dizer: ele não tem mais jeito, não serve para nada, não se posiciona, e eu saio do meu lugar em detrimento disso, por causa disso, melhor dizendo, eu estou carimbando. E quando eu carimbo, eu não estou fazendo nada diferente do que o mundo faz. Eu estou acrescentando dor. E aí, como diz uma amiga minha lá do Bom Jardim, o mundo bate forte demais. E as pessoas que entram por essas portas, elas precisam encontrar não um sistema, como a mulher samaritana enxergava os sistemas dos judeus. Elas precisam encontrar um olhar de amor. Então o estigma, se você buscar num dicionário, significa marca ou cicatriz deixada por uma ferida. Marca cutânea, ferimento cutâneo, que complicou, que infeccionou, e aí que marcou o corpo. E todas as vezes que alguém olha para uma ferida, ela olha e diz assim: poxa, essa ferida aqui, por mais que não doa mais, esta marca aqui, ela foi daquele dia assim, assim e assim. Então o estigma, ele é maléfico em todas as partes. A mulher samaritana era uma mulher carregada de estigma. Às vezes até as nossas, com todo respeito eu vou dizer isso, tá? Às vezes até as nossas epígrafes, elas são preconceituosas. Porque a gente diz assim: a mulher adúltera. Por que aquela epígrafe não é a mulher curada pelo Senhor? A mulher liberta pelo Senhor, E aí nós conhecemos a mulher samaritana como mulher samaritana, porque ela viveu de perto o que é ter uma vida carregada por marcas e dores da sua própria vida, dos seus próprios fracassos. Mas o sistema religioso da época, os fariseus, os judeus, todo aquele sistema, também trazia uma série de marcas, de carimbos e estigmas. Você observa que o estigma é maléfico em todas as partes, mas olha para cá, meu querido. Jesus não lidava com as pessoas com dor, com peso. Jesus curava, Jesus olhava nos olhos, Jesus amava, não o que o homem fazia ou deixava de fazer. Jesus amava o interior humano. E a sensação que eu tenho é que quanto mais triste, mais desprezível era a história daquele ser humano, mais Jesus banhava aquele ser com amor. E eu queria convidar eu e você, enquanto igreja do Senhor, a mudar a forma como nós nos relacionamos com o outro. Sabe por quê, queridos? Na igreja existe uma série de pessoas carregadas de fracassos, como essa mulher, vamos já falar sobre ela, carregada de dores. Eu mesma entreguei a minha vida aos 10 anos a Jesus. Eu era uma menina
que tinha sido marcada, destruída, machucada. E eu tinha só 10 anos de idade. Mas Jesus me banhou com o amor dele. Me cercou de pessoas para me ensinar o que é o amor, o que o amor de uma igreja pode provocar. E eu quero, em nome de Jesus, que nesse momento em que nós estamos em casa, nós possamos pensar, avaliar e mudar de atitude. Não mais quem sou eu. Se Jesus salva um pecador, se Jesus, ele olha, ele que é o padrão de santidade, Deus olhou no mundo inteiro e não encontrou alguém que pudesse ser padrão de santidade para dizer assim: este aqui pode ser um cordeiro imaculado. Mas se Jesus, ele olha, ele salva, ele cura, ele liberta, ele não desiste. Quem sou eu, miserável e pecador, para dizer para alguém que se afastou, que caiu, ou seja o que for, dizer para ele que ele não vai conseguir, que ele é assim, estigmatizar, marcar quem sou eu. Se eu não puder ser agente de cura na vida de alguém, eu não quero ter a responsabilidade de ser agente de dor, de marca e de feridas na vida de uma pessoa. João, capítulo 4, versículo 5, né? A gente pode observar aqui, não é uma pregação expositiva, tá? Mas você pode ler versículo por versículo e vai encontrar o que nós estamos falando aqui. A gente pode observar que o preconceito, o estigma, as marcas, as más palavras que muitas vezes nós dizemos, né, com as pessoas, elas podem provocar dores infindáveis. Deixa eu falar algumas aqui. Primeiro, o não lugar. Quando eu olho eu falo muito de jovens porque sou líder de jovens, né? Mas quando eu olho para um jovem, me acho superior a ponto de dizer: este jovem é assim, não tem jeito. Sendo que ele já tem as lutas deles e as marcas deles. Em outras palavras, eu estou dizendo para ele que ele não possui um lugar. A mulher samaritana, ela era uma mulher sozinha. Esse não era a hora das mulheres irem buscar água. Era a hora sexta, que aí a gente traduzindo, né, pro relógio da época, o calendário dos judeus, era meio-dia, e ela era uma mulher carregada com toda a dor que o sistema da época, preconceitos, estigmas, ela era uma mulher carregada com isso. Essa mulher foi tão estigmatizada que ela internalizou dentro dela: eu não possuo um lugar na sociedade, eu não possuo um lugar. E aí quando eu olho para alguém e não acredito que Jesus está fazendo uma obra na vida dele, eu estou dizendo, em outras palavras, você não pertence a este lugar. E ela era assim. Ela entendia o que as pessoas pensavam dela, o que os olhares diziam para ela, o que o preconceito da época falava com ela, como as pessoas evitavam ela, e ela internalizou o não lugar, consequente falta de aceitação. Uma criança que cresce com essa consequente falta de aceitação, ela se torna um adulto e um jovem que não consegue encontrar um lugar. Só que o corpo de Cristo, cada pessoa que diz que entrega a sua vida a Jesus, que foi escolhido e foi afetado pela obra de salvação de Jesus, ela possui um lugar no corpo de Cristo e acabou. E quem sou eu para dizer que não é assim? A Bíblia diz isso. E eu quero dizer para você, caso você que esteja assistindo e que se sente assim, quando você passar por aquelas portas depois da quarentena, eu quero dizer para você, e eu tenho certeza que o pastor pensa assim, a liderança pensa assim: neste lugar, nesta casa, nesta igreja, tem um lugar para você sim. Mesmo que você tenha crescido
achando que não existe um lugar que te aceite, que te receba e que te ama, mesmo que a gente tenha falhado, mesmo que você já tenha falhado, mesmo que os fracassos da sua vida, da sua história, coisas que não deram certo. Imagina você, pessoas que chegam aqui com dor, com depressão, com crises de ansiedade, e muitas vezes nós ainda colocamos um olhar de estigma, de preconceito, e essa pessoa ela vai entendendo: opa, aqui eu também não tenho um lugar. Mas eu quero dizer para você que não é assim, amém? O Senhor Jesus te ama. E mesmo falhos como nós somos, eu quero dizer para você: existe um lugar para você no corpo de Cristo. Não existe nada, não existe nenhuma parte no corpo tão mais importante que o outro. Romanos 12, versículo 3 vai dizer isso. A segunda coisa, que quando nós estigmatizamos, quando nós colocamos preconceito, como quando nós colocamos ditos, marcas na vida do outro, que vai provocar na vida dessa pessoa, é o repertório de vida reduzido. E aí ela entendia apenas que ela era a samaritana. A salvação estava na frente dela. E ela disse assim: opa, como você fala comigo? Eu sou uma mulher samaritana. E aí ela entendia que o discurso que os judeus lançavam para os samaritanos era de que os samaritanos eram impuros. Quantas vezes, às vezes, que nós fizemos isso? A gente reduz aquela pessoa a um dito e a uma marca. Quantas vezes, em tempos outrora, o Evangelho de Jesus só foi pregado assim: se você não vier, você vai para o inferno. E aí nós não apresentávamos o amor de Jesus que livrava a alma do inferno. Porque o amor de Jesus livra a alma do inferno. Ele nos transportou do império das trevas. O império das trevas, meus amados, é sim um império de dor, de desespero, de desesperança. Mas Ele nos transportou do império das trevas, onde o pecado dominava e a gente achava que era livre. E Ele nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, onde nós somos curados, onde essas marcas são tratadas pelo amor de Jesus, e o amor de Jesus nos livra desse lugar. A terceira coisa que essas marcas, elas podem ocasionar, é um adulto ou um jovem infantilizado, carregado de relacionamentos confusos. Talvez por um espírito de superioridade ou um espírito de inferioridade, por não aceitação, por não lugar, por não entender o amor. E aí a gente vai observar que essa mulher, ela era uma mulher que tinha tido 5 relacionamentos, fracassados, destruídos. E a gente vai observar que Jesus olha para ela, para além desses relacionamentos, para além dos seus fracassos. Jesus amou os 12, Jesus amou Judas. Já viu que os discursos de Judas são... A gente tem raiva de Judas, né? Jesus lavou os pés, Jesus amou Pedro, Jesus amou Tomé, queria duvidar. Porque o olhar de Jesus é para além dos meus fracassos, é para além das minhas dores, é para além de tudo aquilo que eu faço de destrutivo e de errado. E aí nós estamos terminando, viu? Não é igual que o pastor termina, não. De verdade a gente está terminando, né? Tive que descontar, né? Só que eu quero levar você agora a pensar como Jesus, Ele desaguou e Ele derramou esse olhar, esse amor para essa mulher, e Ele curou essa mulher. Jesus, a primeira coisa que Jesus fez, Ele oferece um olhar humanizado para essa mulher.
Nós, enquanto igreja do Senhor, nós temos que aprender a olhar para a dor do outro com respeito. Jesus muitas vezes Ele nos permite, Deus nos permite que a gente passe por dores que os nossos irmãos estão passando, para a gente aprender a olhar para o outro com um olhar humanizado, com um olhar de amor. Sabe, quando essas portas, eu estou falando isso direto, quando essas portas se abrirem e a gente puder voltar, vir e se congregar novamente, que a gente não julgue as pessoas, que a gente não venha olhar com um olhar, sabe, de superioridade, mas que a gente venha olhar com um olhar de amor. Quanto mais você se aproxima do Evangelho de Jesus, quanto mais você se aproxima da palavra de Deus, quanto mais o Espírito Santo age na sua vida, mais você entende que você depende do Senhor, mais você entende que nasceu para servir o outro, mais você entende que precisa sair do lugar de centro e ficar no lugar de margem mesmo para ajudar a servir o outro. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais eu sou constrangido pelo amor do Senhor naquela cruz. Filipenses capítulo 2, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele assumiu forma de servo, pegou toalhinha, amarrou aqui, lavou os pés do discípulo. Nós precisamos aprender a manifestar o amor de Jesus. Nós precisamos aprender a amar as vidas. Nós precisamos aprender a amar o ser humano no seu pior estado, nas suas piores dificuldades, nos seus momentos de maiores fracassos, porque é aí que se manifesta o amor de Jesus. Se eu não te servir nas tuas dores, eu não sou nem digna de ser chamado para o teu banquete. Nós não somos dignos de jeito nenhum, né? Os jovens vão entender quando eu falo isso. Nós não somos dignos. Mas eu estou dizendo que o Evangelho de Jesus em mim me constrange a olhar com um olhar humanizado. Aí Jesus olha para ela e diz: mulher. Quando ela responde com dor. Presta atenção, versículo 9. A mulher samaritana perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água de beber? Aí Jesus responde, reage com amor: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele lhe daria, né, teria dado água viva. Quando eu mudo uma tradução para outra, eu me confundo todinho. A segunda coisa que Jesus fez, Jesus dá atenção a ela. A terceira coisa que Jesus fez, Ele escuta ela. E aí eu quero juntar essas duas coisas e falar algo aqui. Nós temos discursos prontos. Nós olhamos, conversando com a samaritana. Não, o samaritano está ali, não vou passar por aqui. Nós olhamos para alguém que se afastou talvez, uma outra vez, não sei, mais uma vez. Tenho paciência com isso não. Discipular essa pessoa de novo. Nós olhamos para uma pessoa, uma mulher talvez, e temos discursos prontos. E Jesus, Ele nos convida através de João, que falou sobre essa mulher. João 3,16, João vai falar de um tal amor que nos foi dado. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16 também. Ele vai nos convidar, nos convocar a dar agora a nossa vida, a nossa atenção, a nossa escuta desprovida de preconceito. O nosso amor, o nosso pão. Ele vai nos convidar aqui agora a reagir diferente do mundo que olha com preconceito, com frases prontas. Amados, as pessoas estão sofrendo e elas têm sofrimentos, elas têm dores, elas têm mágoas, elas têm rancores, elas têm, sabe, fracassos da sua vida, da sua história. E eu e você precisamos
precisamos ser agente de cura através da palavra de Deus. Imagina que, deixa eu mostrar para você como Jesus olhava para as pessoas. Uma reunião, última semana de Jesus, entra uma mulher, quebra um vaso, derrama o perfume precioso, caríssimo, e para ela isso não era importante, e lava os pés de Jesus, enxuga com os seus cabelos. Olha o discurso do sistema. Uma mulher fazendo isso, está errado. Jesus olha para ela com um olhar de amor, entendendo o que ela está fazendo. A mulher que nós chamamos de mulher adúltera, mas nós podemos chamar de mulher salva, mulher liberta. Jesus, ele nem olha. Quem dentre vós atira aí a primeira pedra? E saiu um a um. Eu quero convidar você a entender que tudo aquilo que Jesus nos deu é para dar, é para doar. Talvez se você ainda está sentado, se eu estou sentado na cadeira de me dá. O Senhor nessa noite quer nos convidar a manifestar o amor de Jesus. Sabe para quê, queridos? Para que o homossexual tenha liberdade de vir aqui sem ser julgado. Para que a pessoa que já sofreu muito na vida, a pessoa que está com ideação suicida possa vir aqui sem a gente olhar para ela e dizer falta de fé. Para que as pessoas possam entrar por essa porta que quem abriu foi Jesus e ninguém pode fechar, e elas possam encontrar no nosso braço acolhimento e amor. Precisamos nos desarmar, tirar as nossas armas, os nossos egoísmos, os nossos pensamentos prontos. E aí a quarta coisa que eu gostaria de falar aqui, que a forma como Jesus age, é que ele não coloca o interesse dele antes do interesse do Pai. No corpo ele estava com fome, mas no espírito ele sabia que a fome dele era saciada na satisfação do Pai. E eu quero convidar você nessa noite a fazer uma oração, você e Deus, e dizer: Pai, muda a minha vida, muda a minha história, muda o meu olhar. Eu não quero mais ser uma pessoa carregada de preconceito, de estigmas, de fala. Olhar para uma pessoa e marcar ela. Não, Pai. Eu quero ser como você, Jesus, que olha para aquela pessoa que está ferida e diz para ela: eu posso te dar a água da vida, que se você beber dela, nunca mais você vai ter sede. O amor de Jesus na minha vida e na sua vida, ele cura a ausência de um amor paterno. Ele cura as marcas deixadas por um marido violento. Ele cura as palavras maldizentes de um pai, talvez alcoólatra, que lhe falou palavras dolorosas, que marcou a sua vida, e até hoje você acredita nisso. Essa mulher não teve dificuldade, ela não teve dificuldade de responder ao amor de Jesus, e de olhar e de falar sobre as suas dores, e de falar sobre os problemas da vida dela. E aquele diálogo trouxe cura para aquela mulher. Eu quero falar para você de um amor, queridos, que te coloca no colo, que enxerga você, não o que você tem. Então você não compra o amor dele. Nós compramos ela para você, né, a música? Não, você não compra o amor dele. Eu quero falar para você de um amor que vai olhar nos teus olhos, de um Jesus que vai olhar nos teus olhos, e ele sabe de todos os fracassos da sua vida. E eu quero nessa noite dizer para você que esse Jesus, ele lhe cura de toda dor, de toda marca, de todo estigma. Talvez seja doloroso o que eu vou falar agora, tá bom?
Talvez você seja conhecida como uma mulher adúltera, como uma pessoa mentirosa, um homem mentiroso, fraudulento, não sei. Mas eu quero dizer para você que o amor de Jesus cura toda dor. Talvez você seja conhecido como rebelde, como alguém difícil, não sei quais são as marcas que você carrega na sua vida. Mas eu lhe garanto que o amor de Jesus, aquele que quando estava na cruz, olhou para alguém que merecia estar na cruz e diz assim: eu te perdoo. Nessa noite o Senhor libera uma palavra para você: eu te perdoo. Zerou a conta. Começa hoje, filho, vem para mim. Vem para mim, filho, começa hoje. E a minha oração nessa noite é que você seja curado pelo amor do Senhor. Estou sentindo de Deus de falar algo aqui. Talvez você que está aí do outro lado, e eu peço licença ao pastor para fazer isso. Talvez você já foi até ferido pela igreja do Senhor. Não sei se essa, se outra ou qualquer outra. Talvez você já foi até ferido por algum preconceito religioso. Mas eu quero dizer para você que o amor de Jesus cura a tua vida. O amor de Jesus pode te curar nesse quarto escuro da depressão. O amor de Jesus pode te curar dessa inconstância. O amor de Jesus pode te curar de desilusões amorosas. O amor de Jesus nessa noite pode te salvar de uma vida sombria e dolorosa. E eu quero dizer para você que quando essas portas se abrirem e nós encontrarmos novamente, nós queremos abraçar a sua vida, porque nessa noite nós estamos sendo banhados pelo amor de Jesus. Amém? Fecha os teus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te clamar, Pai. E enquanto igreja do Senhor, nós queremos te pedir nessa noite: nos banha com o teu amor, Senhor. Nos ensina, Pai, a amar. Nos ensina, Senhor, a ter uma palavra, a falar a tua palavra, Senhor. Nos ensina, Senhor, a abraçar o nosso irmão. Nos ensina, Senhor, a não ser mais. Nós não queremos mais ser doutores da lei, detentores da verdade, detentores da razão. Nós queremos ser agente de amor, Senhor. Nós queremos, Senhor, aprender a olhar nos olhos uns dos outros, Pai. E a dizer: vai, tenta mais uma vez, você vai conseguir. Nós queremos aprender a olhar para as pessoas como o Senhor olhou para a samaritana e com um diálogo curou essa mulher. Nós queremos marcar a vida das pessoas com amor. E também, Senhor, oro nesta noite, caso alguém esteja assistindo e tenha se identificado com essa mulher, com suas dores, com sua história, com a falta de aceitação, com falta de aceitação própria, que não entende, que não internaliza a identidade de filho. Espírito Santo, vai lá, cura essa pessoa, trata das feridas. Trata, Senhor, das dores, que ela seja banhada pelo amor de Jesus. Que ela seja curada, Senhor, como um dia o Senhor me curou. De tantos estigmas, Pai. De dores de infância, Senhor. Eu oro, Senhor, para que a igreja de Cristo no Acaracuzinho e a igreja do Senhor Jesus seja banhado com o amor. Que nós venhamos aprender a amar uns aos outros de verdade, porque é através disso que vamos aprender, que vamos ser conhecidos, que vamos manifestar que somos filhos de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, cura, Senhor, vidas nessa noite. Cura pessoas, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus.
não há nada, absolutamente nada, que pode roubar o amor de Jesus da sua vida. Amém? Fique com Deus, em nome de Jesus.